Está rodando na internet um argumento de um rabino sofista, porque seus argumentos são completamente falsos, são insanos, posso dizer isso, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz, que é tão bem recebido pelos cristãos, mostra o quanto os cristãos querem sangue. Isaac, lá em Gênesis, não foi sacrificado, ele foi poupado, porque Deus assim desejou. Porque o Filho de Deus, porque os judeus não acreditam, né? Os judeus que não são convertidos não acreditam que Jesus seja o Messias. Por que o Filho de Deus não foi poupado? Porque Jesus morreu na cruz. Porque Deus não impediu que isso acontecesse, uma vez que poupou Isaac, lá em Gênesis. Os cristãos só querem ver sangue. Meus irmãos, esse pensamento é de uma completa insanidade. Em primeiro lugar, Isaac foi poupado, mas aconteceu um sacrifício. E a questão aqui não é morte, é entregar toda a sua vida a Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo 22, a partir do versículo 1. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhes: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Abraão, por sua vez, obedeceu a Deus. Isaque era o seu único filho, filho da promessa, filho nascido de forma milagrosa. E após esse pedido de Deus, Abraão, o pai dos que acreditam, fez a vontade do seu Deus e preparou Isaque para o sacrifício. No versículo 10 de Gênesis 22 temos: depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho, Abraão. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Sim, através do anjo, Deus poupou Isaque. Mas tivemos sacrifício. Verso 13. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui nós temos uma figura tipo daquilo que aconteceria com o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que João Batista, o profeta, o maior dos profetas, porque além de profetizar a vinda do Messias, o apresentou materialmente diante de todos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro por excelência. É o Cordeiro de Deus, aquele que faria a vontade de Deus Pai sem pestanejar. Está lá em João 4,34. Olha o que Jesus nos diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Deus fez várias alianças com os homens ao longo da história. E várias dessas alianças estão registradas no Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus. Deus fez aliança com Adão e Eva, e tal aliança foi quebrada. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés,
Deus fez aliança com o seu povo durante toda a história. E todas estas alianças foram quebradas. Alianças feitas entre homens e a divindade. Mas na primeira aliança quebrada, a de Adão e Eva, a aliança dos primeiros pais, Deus promete enviar o seu próprio filho para que esta primeira desobediência, que fechou a porta do paraíso para todos os homens, fosse reparada, para que essa transgressão fosse purificada. Ele envia o seu próprio filho. Como diz o credo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Filho de Deus por excelência. Por que o Filho de Deus? Porque também tinha natureza divina. Nós somos filhos de Deus porque estamos enxertados nesse corpo místico que é a igreja. Corpo de quem? Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus que possui a mesma natureza divina. Jesus Cristo é, portanto, 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado, porque Deus não poderia pecar. Deus é luz e nele não há treva alguma, já dizia a primeira carta de João. E nesta mesma pessoa, neste mesmo ser, nosso Senhor Jesus Cristo, está Deus e está o homem. Jesus, assumindo a humanidade, faz a perfeita, a nova e a eterna aliança, que por ser eterna nunca será quebrada, como todas as outras alianças feitas entre os homens e a divindade. Jesus Cristo era ao mesmo tempo Deus e homem. Jesus Cristo era em si a nova e a eterna aliança. E Jesus Cristo, ele não precisava morrer na cruz. Bastava viver a humanidade, nos ensinando a lei do amor e levando ao pleno cumprimento aquilo que foi ensinado, aquilo que foi deixado pela lei e pelos profetas. Mas justamente por causa da impiedade humana, justamente por causa da iniquidade humana, Jesus foi levado para a cruz, para um sacrifício extremo. E como ele afirmou que o seu alimento era fazer a vontade de Deus Pai, ele se esvaziou da própria divindade e foi até o fim na sua peregrinação terrestre. E o fim, no caso concreto, por causa do pecado, por causa da violência dos homens, o fim era o sacrifício na cruz. Este homem, que também é Deus, não quebrou a nova e eterna aliança, porque cumpriu até o extremo a vontade do Altíssimo. Com isso, Jesus assume os nossos pecados e nos justifica, morre no nosso lugar, vai até o extremo no nosso lugar, bastando para cada um de nós assumir o senhorio deste Jesus em nossas vidas, seguindo-o também até o extremo, assumindo a nossa cruz diária e fazendo a vontade de Deus em nossa vida mortal. Se olharmos para Gênesis 22 e o cumprimento da missão de Jesus, vemos que cada um de nós é Isaac. Jesus, o Cordeiro de Deus, como aquele cordeiro
que o anjo do Senhor trouxe para substituir a Isaac, Jesus, o Cordeiro de Deus, toma o nosso lugar neste sacrifício. Sacrifício de vontade, principalmente. O sacrifício dos animais, as oferendas com vinhos, praticado pelos hebreus, pelos judeus. Estes sacrifícios são apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas exemplo deste também eram até o fim. Eles acreditavam que sacrificar o seu melhor animal no lugar deles, chamamos isto de manducação, seria necessário para que essas mesmas pessoas pudessem pedir perdão a Deus e oferecer o sacrifício desses animais em seus lugares. Aqui, Jesus, o Cordeiro de Deus, morre no nosso lugar. Mas essa morte aqui não é somente física, é o sacrifício da vontade que ele nos mostra. Meus irmãos, se quiserem me seguir, vai dizer Jesus, renunciem às suas vidas, tomem as suas cruzes e me sigam. A morte física de Jesus na cruz foi o resultado da impiedade humana, mas que concretamente nos mostra que Jesus foi até o fim por cada um de nós e realmente fez a vontade daquele que o enviou. Ao contrário do primeiro Adão, Jesus foi o novo Adão, aquele que trouxe a salvação para todos aqueles que aceitam a manducação de Jesus, que aceitam que Jesus os substitua neste sacrifício redentor. E o que esses homens precisam fazer? Eles precisam fazer o sacrifício da vontade. Assumir o senhorio de Jesus em suas vidas, fazendo a vontade do Altíssimo em todos os instantes de suas existências. Não podemos deixar de mencionar que o sacrifício de Jesus Cristo, o homem-Deus, foi profetizado por um profeta judeu. Profeta deste rabino que diz esta insanidade, usando argumentos completamente falsos. Temos várias profecias, mas apenas ficarei com Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor, cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Para os hebreus, o Messias seria um líder militar, um líder político, traria uma libertação meramente material. Mas o Messias prometido em Isaías 53, por um profeta judeu, era desprezado, era a escória da humanidade. Olhando para Jesus chagado, nós vemos esta descrição, como está no verso 2. Seu aspecto não podia seduzir-nos. Verso 4, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Jesus foi colocado na cruz, sinal de maldição, um dos mais humilhantes castigos que o Império Romano poderia proporcionar. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados
graças às suas chagas. Está na Bíblia hebraica esta profecia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Querido Rabino, por isso Deus Pai permitiu que Jesus, Deus Filho, fosse até o fim e morresse na cruz e desse sua vida e fosse até o extremo, por amor ao próprio Deus e pelo amor aos homens, para justificar todos os nossos pecados, para purificar todos os nossos pecados e justificar todos aqueles que arrependidos se voltassem para este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 8, por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Sim, o Messias morreria. Foi-lhe dada sepultura ao lado de Facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Como pode um homem não mentir? Esse Messias não cometeu em nenhum momento de sua vida qualquer injustiça. Não disse qualquer mentira. Meus irmãos, esse Messias era divino. Esse versículo 9 nos mostra que esse Messias, além de homem, seria completamente divino e que morreria entre malfeitores. Jesus na cruz não esteve entre dois ladrões, mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Está lá João 4:34. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Senhor, e ele o fez. E era a vontade do Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Não por maldade, mas para mostrar aos homens que Deus iria até o fim, até o extremo, até a morte por cada um de nós. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Por isso, Jesus foi até o fim, por cada um de nós, ao extremo dos extremos. Me faltam palavras para classificar até onde Jesus foi. Mas sabemos que foi por Isaac. Sabemos que foi por cada um de nós. Sabemos que foi por você. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.